E em tempo de farta oferta de crédito, não confundir com carta de crédito, não é, Ivane? O governo oferece a redução do IPI para aquisição de automóveis e juros baratos para aquisição de empréstimos e financiamentos através dos bancos públicos. Isso no mesmo momento em que o Banco Central avisa que a inadimplência cresceu no país. Para se ter uma ideia, em Mato Grosso, o índice de endividamento chega a 7,5%. Pois é, Ivane. E para o consumidor, então, a melhor opção é negociar as dívidas. E é esse o tema do nosso bloco temático de hoje, com a reportagem de Robson Fraga. O sonho de comprar a casa própria, o carro novo ou garantir um dinheirinho extra para pagar as contas de uma só vez está mais perto dos brasileiros. Medidas de oxigenação da economia, anunciadas pelo governo federal, garantem que todos esses sonhos podem se tornar realidade. O problema é que tudo isso também pode ser uma armadilha para os consumidores desavisados. Em tempos de farta oferta de crédito, especialistas fazem um alerta. É preciso ter cuidado na aquisição de novos créditos. O último levantamento apresentado pelo Banco Central mostra que as dívidas em atrasos com mais de 90 dias já somam 39 bilhões de reais. Mato Grosso apresenta um endividamento de 7,5%. Portanto, é melhor negociar as dívidas que estão em atraso neste momento, adquirindo juros mais baixos, do que contrair novos créditos. É o que garantem a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, preocupada com os prejuízos acumulados nos últimos meses, e o PROCON de Mato Grosso, que mensalmente acompanha o índice de endividamento dos consumidores. O nosso aconselhamento ao nosso associado é que realmente ele seja extremamente cauteloso na concessão de crédito. Nós tivemos um aumento considerável na inadimplência e, obviamente, isso também, embora às vezes a procura pelos produtos, mas a concessão de crédito está, a partir de alguns dias atrás, muito mais rigorosa. E para o consumidor? Eu diria ao consumidor que aquele que está inadimplente, procure o seu agente financeiro ou ao estabelecimento que ele está inadimplente e procure, logicamente, reavaliar, reconsiderar e procurar negociar a sua dívida, e que ele automaticamente procure se acautelar em novas compras para que a inadimplência não venha prejudicá-la de uma forma muito mais duramente daqui para frente. É um momento importante para o consumidor ajustar as contas, né? Ajustar as contas em que sentido? Tentar negociar aquelas com juros mais altos, caindo aí para tabelas de juros mais baratos e, inclusive, usando de instrumentos de defesa do consumidor com a portabilidade de crédito. Ou seja, se no seu banco a taxa de juros é mais alta, você pode migrar para um outro banco em que pode comprar a sua dívida aí com juros bem menores e aí diminuindo, né, o endividamento mensal que você tem e evitar aí as tentações das publicidades no sentido de fazer novas dívidas, porque o momento é de cautela, já que os índices de inadimplência no nosso estado estão tão altos. Segundo esta economista, as medidas tomadas pelo governo federal eram necessárias. A dívida mensal de juros saltou de 15,58% em 2005 para 22,4% este ano. Os estoques das indústrias estão lotados e a economia parada. Estimular o consumo é uma operação de risco, mas uma ferramenta necessária para aquecer o mercado e evitar a crise. O grande objetivo do governo é expandir o consumo, né? Ele está adotando medidas paliativas diante de um cenário externo incerto, então já está adotando algumas medidas paliativas. É claro que essas medidas são bastante localizadas, porque são alguns setores que estão pressionando o governo, aqueles setores que estão com estoque muito elevado, pressionar o governo atua no sentido de reduzir juros e ampliar o crédito, né, para facilitar as vendas nesse setor. Este empresário discorda da economista. Eu não sei qual a intenção da Dilma em relação a isso, porque creio eu que a inadimplência vai ser muito grande no país daqui a um tempo. Porque abaixou o IPI dos automóveis, nisso que abaixou os IPIs, a procura foi grande, logo em seguida vem abaixo dos juros, então isso está incentivando todo mundo a ir comprar os carros, entendeu? Só que vai ter uma bola de neve. Polêmica à parte, o setor mais beneficiado deve ser o automobilístico, com a redução do IPI. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores,
Modelos novos que custavam em média R$40 mil estão sendo vendidos por 36 mil. Uma economia de 4 mil para o consumidor, que ainda conta com taxas de juros reduzidas a 0,99% ao mês. Eu até gostei daquilo ali. Gostei porque eu estou querendo comprar para ver. O mercado já começou a reagir. As revendedoras, que até o mês passado amargavam altos índices de inadimplência, acreditam na virada. O segmento já está atravessando um momento muito positivo, a gente está tendo muita visitação de cliente, muitos negócios fechados já, muitos negócios efetivados. Está experimentando em torno de 25% a 30% de aumento já de imediato no volume de negócios em todas as marcas no estado. Se depender dos consumidores, em Mato Grosso o risco de inadimplência para o comércio e para o sistema financeiro deve ser reduzido. Por aqui, ninguém quer ficar com o nome sujo na praça. Planejamento começa a ser uma palavra de ordem. Se a pessoa não tiver o controle, não saber se conciliar o salário que ela recebe e os valores das parcelas, né, a pessoa acaba entrando em dívida e fica ruim, né? Isso é ruim. E o governo definiu também novas regras para o rendimento da caderneta de poupança, o que tem gerado muitas dúvidas. E para repercutir estas mudanças feitas pelo governo federal, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o economista e professor Vitor Galesso. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professor, estourou a crise na zona do euro, né? Estourou a crise lá na Europa. É a essa crise que o brasileiro deve agradecer a redução da taxa de juros que há décadas que a gente vem cobrando isso e nunca ocorria? É por aí ou não? Eu acho que está entre os fatores aos quais Esse a gente seria deve um dos agradecer. fatores. Um dos fatores. Obviamente, a economia esfriou em função da crise que está acontecendo na Europa, com uma ação pequena. A Europa tem pouca influência sobre a nossa economia. Mas há décadas também nós percebemos que há uma demanda reprimida aqui das classes C, D e E dentro da economia nacional por crédito, por a oportunidade de poder adquirir bens de consumo duráveis, imóveis, automóveis, que não pertencia a essa classe. E desde que a gente tem aí esse processo de redução, primeiramente de impostos e depois de juros, ele vem acontecendo seguidamente aí com a população. Falando especificamente dessa questão da poupança, o que já não rendia está rendendo menos. Qual que é o objetivo do governo nesse sentido? Ele não quer que as pessoas guardem, quer que as pessoas invistam. Isso justifica também? Isso vem de encontro com a questão da redução dos juros? Não diretamente. O rendimento da poupança, os juros pagos pela poupança, sempre foi um valor baixo, né? A poupança, ela realmente não é uma ferramenta de grande correção monetária, ou correção monetária não existe, mas de pagamento de juros. O que acontece é que o governo, percebendo uma redução geral na taxa de juros, decidiu vincular a um mecanismo do governo que, de um lado, mantém as contas do governo em dia e mantém sustentabilidade à poupança. Eu costumo dizer o seguinte: a poupança, ela é a substituta natural daquele velho colchão. Não dá para guardar dinheiro no colchão, então guarda-se na poupança. Não é o rendimento que importa, mas sim a segurança no longo prazo. Quer dizer, as mudanças foram feitas aí porque, na realidade, o governo tinha receio que os grandes investidores acabassem migrando para a poupança. Ou seja, os mais pobres, quando vão ganhar dinheiro, o governo vai lá e mexe. Exatamente. Na verdade, era uma preocupação porque isso ia tirar a sustentabilidade da poupança. Com os grandes entrando nesse sistema, a poupança não seria sustentável e aí quem paga sempre a conta é o local mais fraco, né? A população. E os outros títulos teriam problema? Os outros títulos aí, eles têm um grau de risco maior e risco até de perda, né? Então, esses aí se sustentam por conta. Nós vimos na reportagem do Robson, o presidente da CDL, falando que tudo bem, né? Os bancos reduziram as taxas muito bem, mais de uma vez alguns, só que a concessão está muito mais rigorosa, porque a inadimplência está alta. Isso vai continuar por mais tempo? Isso tende a continuar por bastante tempo, porque o brasileiro também está passando por um momento novo na vida. O governo está rompendo determinado nível de barreira paternalista, né? Não é o governo que vai se responsabilizar pela adimplência ou inadimplência do cidadão. As pessoas estão agora observando a oportunidade de crédito a custos interessantes e competitivos, mas isso é extremamente importante para que os próprios tenham a responsabilidade de usar adequadamente isso.
Porque um crédito mal utilizado é mais nocivo do que a falta de crédito. Porque os juros que sempre foram estratosféricos, né? Quer dizer, eles acabavam, por exemplo, quem pagava o empréstimo estava custeando aquele que dava o calote. Que dava o calote. Então, agora, com essa redução, o governo começa a exigir dos bancos que eles trabalhem mais rigorosamente a concessão de créditos, não meramente distribuir o custo dessas operações. Então, hoje, é muito mais difícil o banco conceder, porque ele sabe que ele tem que pagar os inadimplentes com aquilo que ele tem, e os resultados são menores. Esse estímulo do crédito aí, que está sendo dado pelo governo, tem também muita coisa a ver com o resultado do PIB, não é, professor? Tem. E esse é um aspecto extremamente importante, porque o governo precisa fazer o PIB crescer em níveis maiores do que nós estamos observando aí. E por quê? Porque o resultado do PIB, ele é um reflexo claro de investimentos e também um ponto de atração de novos investimentos. As empresas vão passar a investir quando o PIB está crescendo. E o governo precisa fazer, portanto, o PIB crescer. Como? Promovendo o consumo. Por conta disso, a gente tem visto, né, redução do IPI para os carros, para a linha de eletrodomésticos branca, mas alguns setores tiveram aumento. A gente teve ontem no setor de bebidas, justamente para equilibrar as contas. Isso é necessário? Acaba que um setor é penalizado por conta de outro? Essa informação de que há uma penalização, na verdade, o governo, se a gente observar no longo prazo, ao longo do ano, mesmo com o tanto que o governo deixou de arrecadar com o IPI, a gente vai observar que ele teria uma arrecadação aumentada em relação ao ano anterior. O que acontece é que o governo está como uma peça de xadrez, movimentando determinados setores, cujo interesse maior é exatamente não favorecer de uma forma direta o consumo. Um exemplo disso são as bebidas alcoólicas. Então o governo tributa mais, porque de certa forma ele quer realmente não incentivar um aumento do consumo. E esses juros podem cair mais do que eles já caíram, professor? Podem cair mais. E à medida que a população mostrar responsabilidade na aquisição de produtos, no financiamento, na adimplência, há uma tendência consecutiva de reduções nessas taxas. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.